O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com... Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar que a potência elétrica pode ser relacionada com diferença de potencial e intensidade de corrente pela fórmula P é igual a U vezes I. Pode ser também dada pela expressão R vezes I ao quadrado, ou ainda eu posso falar em potência elétrica como U ao quadrado sobre R. Perceba que nessa questão ele fala sobre potência, diz os valores da DDP e comenta que a gente tem que trocar a resistência. Então, a gente tem que trocar o resistor do chuveiro, na verdade, por um valor de resistência diferente. Potência, DDP, resistência. Pelos dados da questão, a gente deve utilizar então essa terceira expressão que eu estou destacando aqui. Ora, ele quer que a gente tenha potência 1 igual a potência 2. A potência na primeira situação eu posso encontrar fazendo a tensão, a DDP, que é 110 ao quadrado, dividida pela resistência 1, que eu não sei quanto é. A potência na segunda situação vai ser dada pela nova DDP, que é 220 ao quadrado, e como eu vou mudar o valor da resistência, eu vou escrever aqui dividido por um R2. Como ele quer que a potência 1 seja igual à potência 2, atenção agora, eu vou igualar esses dois valores. Eu vou escrever então que 110 ao quadrado dividido por R1 é igual a 220 ao quadrado dividido por R2. Só que ao invés de escrever 220, eu vou escrever assim, olha só, 2 vezes 110. Tudo isso ao quadrado. Espero que seja fácil de você perceber que 2 vezes 110 é 220. Por que eu escrevi assim? Porque 2 vezes 110, tudo isso ao quadrado, é 2 ao quadrado vezes 110 ao quadrado. E aí 110 ao quadrado de um lado eu posso simplificar com 110 ao quadrado do outro e sobra 2 ao quadrado. Eu fico então que 1 sobre R1 é igual a 2 ao quadrado, que é 4 sobre R2. Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, a resistência elétrica tem que ter um valor 4 vezes maior na segunda configuração. Como eu quero ter a mesma potência, mas eu estou mudando a DDP, eu preciso que a nova resistência seja 4 vezes maior. Aí eu olho para as alternativas e o que ele fala é de comprimento do fio, área da seção do fio, e eu preciso então me lembrar da segunda lei de Ohm, que diz que o valor da resistência é dado pelo produto de um coeficiente que a gente chama de resistividade elétrica, multiplicando o comprimento do fio dividido pela área da seção. Perceba que, como os materiais são os mesmos, o valor de R depende de forma direta do comprimento L e depende de forma inversa da área A. Então, se eu mudo apenas uma das grandezas, o comprimento L, para obter uma resistência 4 vezes maior, eu precisaria que o comprimento L fosse multiplicado por 4.
Agora, se eu quero uma resistência maior e vou mudar a área, como eu tenho uma relação inversa, eu tenho que ter uma área 4 vezes menor. Então, para obter uma resistência 2, que seja 4 vezes maior, usando um fio feito do mesmo material, ou eu pego um fio que tem um comprimento 4 vezes maior e tenha a mesma área, ou eu pego um fio que tem uma área 4 vezes menor e que tenha o mesmo comprimento. Quando eu vou para as alternativas, a da letra E diz exatamente isso. Pegue um fio que tenha a 4ª parte da área da seção transversal. Então, a alternativa correta, que diz que a área tem que ser 4 vezes menor, é a alternativa na letra E de eita, poxa, coisa fácil. Tranquilo, fera? Vamos juntos.